Como os engenheiros constroem estruturas debaixo d'água? Construir estruturas debaixo d'água exige uma engenharia interessante. Você já olhou para uma ponte grande ou outra estrutura cuja fundação está debaixo d'água e se perguntou como os engenheiros conseguiram construí-la ou como vão consertá-la? Quando a construção precisa acontecer em um local submerso, os engenheiros usam uma série de grandes estacas cravadas no leito do rio, chamadas de ensecadeiras, para criar um ambiente de trabalho seco. Na engenharia geotécnica, o processo exige projetar a estrutura com cuidado para evitar inundações e proteger os trabalhadores de desabamentos. Não basta apenas empurrar paredes para o solo. Normalmente, ensecadeiras são usadas na construção de pilares de pontes, mas também servem para diversas obras de engenharia em ambientes aquáticos. As estacas de uma ensecadeira são cravadas no solo na formação necessária até uma profundidade específica. Quando há água de um lado da parede e a água é bombeada para fora do outro lado, isso cria um sistema hidraulicamente instável, que pode fazer com que a água infiltre pelo solo. Sem detalhar a engenharia geotécnica, há uma profundidade em que a parede pode ser cravada para impedir a infiltração de água, geralmente determinada pelo tipo de solo e pelo lençol freático. As estacas em ensecadeiras são cravadas no solo com altura mínima calculada para evitar a entrada de água. Agora é hora de remover a água da estrutura. Depois que toda a ensecadeira está instalada, bombas são usadas para extrair a água do interior da estrutura da barragem, criando assim um espaço de trabalho seco. Às vezes, fincar as estacas da ensecadeira até a profundidade exigida no fundo do lago, oceano ou rio é caro ou inviável. Nesses casos, bombas são instaladas para remover continuamente o excesso de água que infiltra na ensecadeira. Ter uma área de trabalho tão grande abaixo do nível da água ao redor é perigoso, mas não tanto quanto parece. O trabalho em ensecadeiras normalmente só é permitido nas condições ideais, com a água praticamente parada. Nesses estados, os modos de falha das ensecadeiras são lentos e previsíveis por natureza. Para combater essas falhas lentas, bombas primárias ou de reserva podem atuar para manter o interior da ensecadeira seco até a evacuação das equipes. Quando navios precisam de reparos, engenheiros usam ensecadeiras como docas secas para isolar e consertar o navio no local. Isso normalmente é feito em navios maiores, onde seria impossível retirar o navio da água. Então, por exemplo, quando um navio de cruzeiro é alongado ou expandido, os engenheiros constroem uma ensecadeira ao redor do navio e bombeiam a água para fora, permitindo que os trabalhadores tenham uma área de trabalho seca. É importante notar que as ensecadeiras são caras, mas em certos projetos são a única opção. Os engenheiros evitam usar qualquer forma de construção subaquática a todo custo, mas quando é necessário, as ensecadeiras são muito mais seguras do que outros métodos de construção subaquática, como o uso de mergulhadores. Elas também são uma solução mais permanente quando projetos contínuos precisam ocorrer na margem de lagos ou oceanos. Assim que um projeto é concluído, a água é bombeada de volta para dentro da ensecadeira e as estacas são removidas. As ensecadeiras gigantes são das estruturas temporárias de trabalho mais legais e impressionantes em construção. A história das ensecadeiras é bastante antiga quando se trata de construção subaquática, já que realmente não existem muitas outras maneiras de construir debaixo d'água. As origens dessas estruturas remontam ao Império Persa, onde começaram como ensecadeiras de terra. Essas estruturas iniciais eram feitas com paredes de terra, água retirada com baldes e após a construção, as paredes eram removidas. Era um processo bastante tedioso, perigoso e demorado, mas funcionava. Os romanos fizeram a próxima inovação nas ensecadeiras. Engenheiros romanos cravavam estacas de madeira no leito dos rios para isolar áreas submersas. Isso foi um feito particularmente impressionante, considerando que a função era semelhante à das modernas ensecadeiras de aço, mas os romanos conseguiram realizá-lo com suportes de madeira. O que parece um retrocesso na engenharia das ensecadeiras, a próxima inovação foi o uso de sacos de areia.
algo que só ocorreu no final do século XIX. Nas guerras napoleônicas, começaram a usar sacos de areia para controlar a água. Os sacos começaram protegendo tropas, mas depois passaram a ser usados para controlar a água e construir barragens rápidas. Essas barragens de sacos de areia, embora não fossem usadas tradicionalmente como ensecadeiras, permitiam o movimento das tropas e protegiam contra tiros. Após longa história das ensecadeiras na construção, no início dos anos 1900, um engenheiro alemão inventou as ensecadeiras de aço pela primeira vez. Essas primeiras barragens de aço utilizavam chapas de aço em formato de U, entrelaçadas para controlar o fluxo de água e são muito parecidas com o que ainda vemos em uso hoje em dia. Essa foi realmente a última grande inovação na história das ensecadeiras, já que hoje em dia vemos apenas pequenas mudanças proprietárias na tecnologia de encaixe das paredes. É isso por hoje, pessoal. Obrigado por assistirem. Curtam, compartilhem e inscrevam-se no canal.